Fala pessoal, tudo bem com vocês? Empate entre Palmeiras e Flamengo foi justo. Foi um tempo para cada um. O Dudu decidiu no primeiro tempo, o Arrascaeta no segundo. Na verdade, foi o banco do Flamengo que fez a diferença. O Abel Ferreira mexeu mal, ele colocou mais um zagueiro em determinado momento do jogo e teve um pênalti não marcado, a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O resultado foi melhor para o Flamengo por alguns aspectos. Primeiro, jogava fora de casa, então pontuar contra um Palmeiras, um inimigo direto pelo título, nunca é mau negócio. Segundo, saiu atrás. Então, quando o Arrascaeta faz o gol lá nos minutos finais, o Flamengo deixa de perder os pontos do jogo e sai com um pontinho na bagagem. E ainda impede o seu adversário de somar 3 pontos, né? Faz com que o seu adversário perca 2 pelo menos. E também pela situação de tabela. O Flamengo ultrapassou o Palmeiras na tabela, porque com essa vitória, se a vitória se mantivesse, o Palmeiras teria ido a 26 pontos, que é a mesma pontuação que hoje está o Flamengo, mas o Flamengo teria ficado com 25. Confronto direto, né? Jogo de 6 pontos, como a gente fala, e briga direta pelo G4. E aí, com esse empate, o Flamengo, inclusive, está dormindo na vice-liderança, com os mesmos 7 pontos atrás do Botafogo que o Grêmio está. A questão é que o Grêmio tem um jogo a menos contra o próprio Botafogo nesse domingo. E aí, como gremista aqui, estou na expectativa do Grêmio tirar essa vice-liderança do Flamengo, retomar o segundo lugar depois de uma vitória pelo menos. Um empatezinho isso já acontece, mas não diminui tanto a distância para o líder. Com uma vitória, o Grêmio vai a 29 pontos. Mas, e como gremista também, esse empate foi maravilhoso, né? Porque os inimigos, além do Botafogo, que está fazendo uma campanha espetacular, mas a gente não sabe quanto tempo vai se sustentar depois da ausência do Luiz Castro, com a chegada do Bruno Lage, mas a tendência, né, com tudo que a gente está vendo, é do Botafogo brigar até o final. Flamengo e Palmeiras sempre são inimigos muito complicados, então deixar um dos dois ali chegar perto, acho complicado. O Grêmio tem a chance de chegar aos 29 e tem muito campeonato ainda, né? Nem dá pra gente conjecturar esse tipo de coisa. Vamos falar de Palmeiras e Flamengo. Bom, um jogo muito importante, mas vejam só. O Jorge Sampaoli deixou o melhor para o fim. Ele simplesmente utilizou uma escalação em que ele tinha no banco de reservas jogadores do quilate do Everton Ribeiro, do Arrascaeta e do Bruno Henrique. E no momento em que eles entram no jogo, o Flamengo consegue o empate. Muito por conta... os 3 jogadores, eu acho que o Bruno Henrique tem uma cabeçada que o Everton faz um milagre, o Flamengo já dominava o jogo ali naquele momento, já se colocava no campo ofensivo, e o Arrascaeta, com a sua qualidade técnica, faz gol de tudo que é jeito, acabou dando um peixinho no meio da área, empatando o jogo numa jogadaça do Everton Ribeiro, que foi determinante para o resultado. Sobre isso, é importante a gente dizer que também houve uma falha de marcação do Palmeiras. O Palmeiras está vivendo uma instabilidade nesse momento, isso é fato. Está numa sequência negativa, já vou falar sobre ela. Mas no momento em que o Everton Ribeiro ele pega a bola, há uma falta do Gabriel Menino no Richard Rios. Num jogador do Flamengo, que não é o Richard Rios. Só que o menino para na jogada, acho que esperando a marcação de uma falta, o árbitro dá vantagem. Só que o Everton Ribeiro tá tipo assim, driblando para trás, né? Aí depois, quando ele percebe o espaço, ele consegue cortar para a direita. E o Richard Rios tem uma imagem muito boa que ele até empurra o Gabriel Menino, porque o Gabriel Menino fica parado na jogada e o Everton Ribeiro vê o buraco, vê o espaço e avança. E aí, quando o Richard Rios empurra o menino para o menino acordar para a vida, ele já não consegue mais pegar o cruzamento. E aí o Arrascaeta infiltra no momento em que o Murilo está marcando ele. Só que aí tem um desencaixe de marcação. Porque o Dudu, que está fazendo o apoio ali defensivo também, ele vai até o encontro do Everton. Porque ele está no Gerson, na verdade. Gerson ou o Matheus França, agora não lembro. E aí, como o Dudu sai, o Murilo meio que vai tentar chegar nesse jogador do Flamengo e deixa o Arrascaeta livre para, de peixinho, marcar o gol de empate. Olha o time que o Flamengo começou o jogo, né? Fora a defesa aqui, que é praticamente o time que vem utilizando, né? Mas ele começou com o Vitor Hugo, com o Luiz Araújo, com o Pedro na referência na centroavância e o Everton Cebolinha. Esse foi o ataque rubro-negro, porque
semana aí de Copa do Brasil, tem um jogo importantíssimo contra o Atlético Paranaense. O Flamengo venceu o primeiro jogo, mas foi difícil, venceu de virada e vai jogar em Curitiba, precisando, né, pelo menos empatar, e o Furacão vai babando para tentar essa vaga para a semifinal da competição. E o Sampaoli optou por, né, deixar os caras no banco e tal, e quando eles entram, muda completamente o jogo, porque eles têm muita qualidade, né, esses caras. Mas o primeiro tempo, tô indo de trás para frente, né, foi todo do Palmeiras, exatamente porque o Flamengo não estava com o seu time titular e também porque o Palmeiras estava com muita força, jogando em casa, pressionando, e buscando o resultado. O Matheus Cunha teve que fazer alguns milagres, né? No primeiro minuto de jogo, a bola ainda bate na trave, depois ele fez algumas defesas, no gol mesmo, ele faz uma defesa junto com a trave na cabeçada do Rony, e aí o Thiago Maia afasta mal e o Dudu acaba empurrando para dentro do gol. 40º gol dele no Allianz Parque, artilheiro ao lado do maior artilheiro, ao lado do Rafael Veiga, também com 40 gols. Gol muito importante para o Dudu, que de novo fez um bom jogo. Contra o São Paulo, acho que ele saiu muito cedo na partida, eu não teria tirado ele tão cedo no jogo. E contra o Flamengo, ele de novo, né, foi o principal jogador, a referência, foi o cara que mais se envolveu no time, assim. O Rony também fez um bom jogo. O Palmeiras teve 2 gols. Não dá para dizer que são 2 gols anulados, né? Porque o Rony tem um impedimento marcado que é muito claro, né? O impedimento, e ele ainda conclui para o gol, mas o goleiro já tinha parado no lance. Aí depois sim, tem um lance bem ajustado, né? Numa cabeçada, num cruzamento para a área, né? Numa cabeçada do Murilo para dentro do gol, e aí o impedimento é bem analisado, ele é marcado em campo, o VAR checa e realmente ocorre o impedimento ali, e aí o Palmeiras não consegue fazer o seu gol. Mas no segundo tempo, o jogo ficou mais aberto, né? E as duas equipes poderiam ter marcado gols. O Flamengo ocupou o campo ofensivo. O Davi Luiz foi uma figura muito importante porque ele, além de controlar bem os espaços, né? Ele fez um grande jogo, até sou crítico do Davi Luiz, mas ele fez um bom jogo. No campo ofensivo, ele foi muito importante. Porque a bola, quando chega nele, ele tem uma visão de jogo, né? Ele jogou de volante muitas vezes no Chelsea, né? Ele sempre tem essa saída de bola, um zagueiro que sempre se alçou para o ataque. Ele conseguia ser mais uma peça que conseguia distribuir o jogo do Flamengo no campo ofensivo. E isso confundia um pouco a defesa palmeirense. Tem um determinado momento em que o Abel Ferreira opta por tirar um atacante, tirar o Arthur e colocar o Murilo. Isso confundiu muita gente. Isso, aliás, indignou muita gente, né? Poxa vida, o Palmeiras podendo fazer mais um gol, jogando em casa para matar o jogo, praticamente trouxe o Flamengo para o seu campo. Eu diria que a estratégia não deu certo, mas a ideia dele era, obviamente, se resguardar para que não houvesse um gol do Flamengo. Não deu certo, inclusive, com o Murilo, que estava na caça do Arrascaeta e saiu. Mas também para poder liberar os laterais, né? E, na verdade, transformar o Mike num ponta no escape de velocidade pelo lado direito, como muitas vezes ele fez. Então essa era a ideia, quando ele traz 3 zagueiros, né, no final do jogo para explorar os contra-ataques. E aí ele alça a mão do seu banco de reservas recheado de meninos. Por isso que eu falo que o banco resolveu. Porque a gente pode até criticar o Abel Ferreira por essa troca pontual, pelo momento do time, pela sequência ruim que está acontecendo. Agora, realmente, quando ele olha para o banco, ok, você tem o Endrick, que é um jogador que a gente fala muito bem aqui, que pode fazer a diferença, entrou num clássico contra o São Paulo recente aí e fez gol, ele não tem nem o que falar do Endrick, né? Um jogador praticamente afirmado já, mas assim, é só base, velho. É só base. É Naves, é Fabinho, aí tem o Murilo, né? Que aí tem a troca mais contestada, é o Endrick, é o Luiz Guilherme. E dessa vez ele não optou pelo John. E nem pelos jogadores contestados pelo torcedor, como o Flaco Lopes e o Breno Lopes. Então, ele não tinha muita saída, né? Porque o Palmeiras carece de banco de reservas. Isso a gente tem falado há muito tempo. Quando o Palmeiras quer mudar um jogo contra os grandes, contra grandes do seu tamanho, ele sofre quando precisa recorrer ao seu banco. Porque o Palmeiras fez contratações pontuais. A do Arthur, então, foi espetacular. Você contrata para o time principal, time titular, onde ali era, por exemplo, a função de Gustavo Scarpa. Você troca um pelo outro. Agora o Danilo sai, e aí você lesiona o Zé Rafael, beleza, contratou o Richard Rios, mas o Gabriel Menino, por exemplo, oscila, né? E hoje ele teve uma desatenção absurda no momento do gol. Então, mas eu acho que tá fazendo uma boa temporada o Gabriel Menino. Só que ele também tá no cobertor curto. No momento que você não tem esses jogadores ou que tem um nível técnico ali que oscila e você quer fazer uma troca, aí é o Fabinho, que não está pronto ainda, que vem sendo utilizado, mas é um menino da base.
entre outros tantos. Então falta realmente reforços para o Palmeiras fortalecer o seu grupo para brigar por coisas maiores. Enquanto que o Flamengo se deu ao luxo de colocar reservas como o Cebolinha e o Luiz Araújo, que são jogadores que seriam titulares em boa parte dos times brasileiros, para deixar no banco Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, para se precisar, se necessário fosse, eles entrassem em campo e resolvessem. E foi o que aconteceu. É uma sequência ruim do Palmeiras, são 4 jogos sem ganhar na competição. Se a gente contabilizar a derrota para o São Paulo na Copa do Brasil agora no meio da semana, são 5 por 2 competições diferentes. Aí tem no meio ali a vitória sobre o Bolívar na Libertadores, 4-0 no Allianz Parque, o que deu a primeira colocação no grupo. Mas os outros 5 jogos, eles são sem vitória. Não é normal na era Abel Ferreira isso acontecer. E aí culmina com toda essa gritaria, né, no extracampo, que a gente não pode deixar de abordar. Mais uma vez não houve entrevistas, né, como blindagem, né, nenhum membro da comissão técnica, nenhum jogador falando. Será que isso resolve? É assim que é desse jeito que o Palmeiras vai tratar o seu torcedor, né, sem explicações depois de um jogo como esse, em que o torcedor obviamente saiu frustrado? E aí, falando de arbitragem, né, a gente já falou dos gols anulados. Eu acho que tem um lance do Fabrício Bruno no Richard Rios, fora da bola, com a bola em jogo, em que cabia muito bem uma revisão para cartão vermelho. E se o árbitro não viu, o VAR não pode interferir para cartão amarelo, mas pelo menos uma recomendação ali de um cartão amarelo naquele lance. E eu não acharia exagero uma revisão para cartão vermelho. E tem um pênalti não marcado do Richard Rios no Everton Ribeiro, que é claríssimo. Mas assim, ele é cristalino. O Everton Ribeiro está, inclusive, em posse de bola. A bola está à disposição dele. E o Richard Rios dá um tranco nas costas do Everton Ribeiro em velocidade. E o pênalti não é marcado e o VAR não chama para revisão. Mesma dupla, VAR e campo, que durante a semana, pela Copa do Brasil, em Bahia e Grêmio, não marcou um pênalti claríssimo a favor do Grêmio, numa bola com a mão aberta do Rezende, zagueiro do Bahia. Um pênalti claro de concurso, não marcado no campo, não chamado pelo árbitro de vídeo para revisão. É constante. E aí eu já vi muita gente ironizando, né, as declarações do João Martins, né, de que o sistema não quer que o Palmeiras ganhe e tudo mais. Mas o grande lance é esse, né? Os árbitros erram para todos os times. Alguns mais, outros menos, algumas questões são menos explicadas do que outras e tal. E aí a gente pode analisar caso a caso. Agora, falar que o sistema prejudica ou está impedindo o Palmeiras de alguma coisa, realmente no primeiro jogo, isso já ficou evidente que não é assim que funciona. Houvesse um sistema, o pênalti teria sido marcado. E aí realmente prejudicaria o Palmeiras no jogo, né? Porque o pênalti seria correto, mas ali o Flamengo teria a chance de virar a partida. E não aconteceu. Será que não aconteceu pela pressão, pela gritaria ou porque a arbitragem é ruim mesmo? Eu vou ficar com essa última alternativa. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!